Esqueçam por um momento as luzes de neon e os smokings impecáveis. Todos nós crescemos acreditando que o famoso Rat Pack era apenas um grupo de 5 amigos se divertindo em Las Vegas, vivendo o sonho americano. Mas ninguém ousa falar sobre o que acontecia quando as cortinas se fechavam. A realidade era muito mais brutal do que qualquer filme. Vocês sabiam que um mafioso chegou a colocar uma arma na cabeça de uma pessoa apenas para livrar Frank Sinatra de um contrato indesejado? E não para por aí. A primeira esposa de Dean Martin carregava no corpo hematomas que o público jamais viu. Sammy Davis Jr., o talento inigualável do grupo, recebia ameaças de morte simplesmente por amar uma mulher branca. Até mesmo o presidente JKF, que usou a fama deles para vencer a eleição, baniu Sammy da cerimônia de posse. Nos bastidores das festas luxuosas de Peter Lawford, gravadores escondidos capturavam conversas privadas capazes de destruir a presidência dos EUA. E silenciosamente, o FBI observava tudo. Eles tinham arquivos, rastreavam pagamentos e sabiam de segredos que transformariam a admiração do público em horror. O Rat Pack que celebramos era, na verdade, um escudo brilhante para um mundo que jamais deveríamos ter visto. Mas a verdade é que o primeiro Rat Pack não nasceu sob os holofotes de Las Vegas. Ele começou de forma muito mais discreta e humana no final dos anos 1940, dentro da casa de Humphrey Bogart e Lauren Bacall, em Holmby Hills. Aquele lugar não era um palco, era um refúgio. As maiores estrelas de Hollywood, gente como Judy Garland, Spencer Tracy, Katharine Hepburn e Cary Grant, iam para lá porque precisavam de um lugar para simplesmente respirar. Lauren Bacall, com seu olhar penetrante e voz firme, era a guardiã daquele santuário. Chamavam-na de Mãe do Covil. Ela mantinha o caos sob controle apenas o suficiente para que as noites não desmoronassem completamente. Eram noites longas, regadas a bebidas, música e piadas que ficavam cada vez mais altas. Mas, às vezes, a tensão rompia a alegria. Em uma dessas festas, quando um simpatizante nazista insultou Bogart, o punho do ator voou antes que alguém pudesse piscar. Isso mostrava a energia daquela casa. Podia-se ir do riso ao perigo em um piscar de olhos. E Judy Garland, com sua voz brilhante e sua luta visível contra os barbitúricos, dava ao lugar uma pulsação perigosa e frágil. Todos sentiam isso, mas todos continuavam voltando. Aquele grupo original era bagunçado, criativo e estranhamente íntimo. Muito antes de Sinatra colocar sua marca no mundo, algo sombrio crescia dentro de Humphrey Bogart. Ele fumava incessantemente, quase 60 cigarros por dia, e em meados da década de 1950, a conta chegou. Em 1956, o diagnóstico foi devastador: câncer de esôfago. Foi doloroso para os amigos assistirem aquele gigante de Hollywood definhar. Durante as festas, para manter as aparências, Bogart bebia seus martinis discretamente com um canudo, pois a dor de engolir era insuportável. Eles tentavam manter as risadas, mas era impossível ignorar o quão rápido ele estava desaparecendo. Pelas costas, sussurravam apostas cruéis sobre quanto tempo ele aguentaria. As estatísticas eram impiedosas. Naqueles anos, a taxa de sobrevivência para casos avançados era de apenas 5%. Bogart morreu aos 57 anos, em janeiro de 1957, e Hollywood sentiu como se tivesse perdido sua âncora. Enquanto Bogart lutava contra a morte, uma dinâmica estranha se formava. Frank Sinatra começou a visitar a casa quase todas as noites, aproximando-se perigosamente de Lauren Bacall. Às vezes, ele ia vê-la antes mesmo de checar o amigo doente. Bogart percebeu, mas nunca confrontou a esposa. Mais tarde, Bacall admitiu que buscou em Sinatra o calor e a energia que faltavam em sua vida, que havia se tornado fria e pesada. Após a morte de Bogart, eles chegaram a ficar noivos, mas no momento em que a história vazou para a imprensa, tudo ruiu.
Sinatra, paranoico, culpou Bacall, convencido de que o agente dela havia plantado a notícia. O noivado morreu em semanas e a distância entre eles tornou-se um abismo. Foi nesse vácuo que Sinatra tomou o controle. O nome Rat Pack, bando de ratos, tem uma origem curiosa. Não nasceu em uma sala de reuniões, mas da frustração e do cansaço. Dizem que executivos da MGM chamaram Judy Garland de rata por faltar aos ensaios, e o grupo adotou o insulto. Mas o nome ganhou força na noite em que Bacall olhou para o marido e seus amigos voltando de uma farra em Vegas, roupas amassadas, olhos exaustos, e disse: "Vocês parecem um bando de ratos." Todos riram e o nome pegou. No entanto, após a morte de Bogart, Sinatra reformulou o grupo à sua imagem. Ele trouxe Dean Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford e Joey Bishop. O tom mudou. As mulheres foram empurradas para fora. O foco agora era o palco, o brilho, a dominação. Mas, nos bastidores, figuras sinistras da máfia, como Sam Giancana e Johnny Roselli, tornaram-se frequentadores assíduos. O Hotel Sands, base do grupo, era controlado por mafiosos de Chicago. Sinatra tornou-se a ponte entre o entretenimento e o submundo. Negócios escusos passavam por ele. O Rat Pack transformou-se em um escudo glamuroso para os crimes que aconteciam nas sombras. A ascensão de Sinatra, caros leitores, projetava sombras tão longas quanto o seu sucesso. Para entender como Frank Sinatra se tornou intocável, precisamos voltar a 1939, quando ele era apenas um jovem talento preso em uma armadilha. Ele havia assinado um contrato leonino com o líder de banda Tommy Dorsey. O acordo era brutal. Dorsey exigia quase metade de tudo o que Sinatra ganhasse pelo resto da vida em troca de sua liberdade. Sinatra estava encurralado, sem saída legal. Foi então que o submundo interveio. A lenda diz que Willie Moretti, um subchefe da família criminosa genovese que tinha uma afeição quase paternal por Sinatra, decidiu resolver o impasse. A cena descrita nos bastidores é de gelar o sangue. Moretti teria enfiado o cano de um revólver na boca de Dorsey e insistido, com uma calma aterrorizante, que ele liberasse o cantor por apenas $1. Se cada detalhe aconteceu exatamente assim, talvez nunca saibamos, mas a pressão foi real e física. O próprio Dorsey admitiu, anos depois, em 1951, que foi coagido. Livre, Sinatra assinou com a Columbia e voou. Seu primeiro grande sucesso, I'll Never Smile Again, vendeu mais de 100 mil cópias na primeira semana de 1940. Mas aquele favor da máfia nunca foi esquecido. Sinatra negou as conexões até o fim de seus dias, mas as sombras do crime organizado o seguiram como uma segunda pele. A fama que se seguiu explodiu de uma forma que ninguém poderia controlar. No dia de Colombo, em 1944, o Paramount Theater, em Nova York, tornou-se o epicentro de um terremoto humano. Mais de 30 mil adolescentes, as famosas Bob Soxers, tomaram as ruas. A polícia estava impotente. Dentro do teatro, 3.600 pessoas que já tinham assistido ao show se recusavam a sair de seus assentos, criando um impasse violento. Do lado de fora, a multidão empurrava e gritava com tanta força que as janelas da frente do teatro tremeram até estilhaçar. O barulho lá dentro era tão ensurdecedor que Sinatra confessou mais tarde que mal conseguia ouvir a orquestra tocar. Meninas desmaiavam em massa, arranhando o caminho em direção ao palco como se estivessem possuídas. Anos antes de Elvis Presley ou dos Beatles, Sinatra já havia desencadeado uma histeria que a cidade nunca tinha visto. Ele era um deus para aquelas meninas, mas sua vida pessoal estava prestes a desmoronar. Longe dos gritos de adoração, a vida de Sinatra era um campo de batalha. Seu casamento com a deslumbrante Ava Gardner começou com fogo e paixão, mas rapidamente se transformou em um inferno explosivo após o casamento em 1956.
1951. Era uma relação marcada pela destruição mútua. Ava passou por 2 abortos durante a união, decisões tomadas em meio ao caos emocional que viviam. As brigas eram ferozes, dignas de um filme noir. Em momentos de ciúme doentio e desespero, Sinatra chegou a cortar os pulsos em uma tentativa de suicídio encenada para chamar a atenção dela. Em outra discussão violenta, ele disparou uma arma contra o colchão onde dormiam. Eles se separaram em 1953, mas continuaram orbitando um ao outro, incapazes de se soltar, até o divórcio final em 1957. A Igreja Católica os condenou. Os tabloides os devoraram. Ava admitiu mais tarde que buscava estabilidade, mas com Sinatra encontrou apenas tempestades. Enquanto Sinatra lidava com seus demônios amorosos, o governo dos Estados Unidos estava assistindo. No final da década de 1950, o FBI abriu uma vigilância cerrada sobre o cantor. Eles não estavam interessados em sua música, mas em seus amigos. Agentes federais rastreavam pagamentos vindos de empresas ligadas à máfia e gravavam conversas clandestinas com chefões como Sam Giancana. O arquivo do FBI sobre Sinatra cresceu para impressionantes 2.300 páginas. O cantor clamava inocência repetidamente, alegando que era apenas um artista contratado para entreter certas multidões. Mas o FBI continuava cavando, convencido de que por trás daquele sorriso encantador e da influência em Las Vegas havia algo muito mais profundo e ilegal. Em meio a tudo isso, o Rat Pack se reinventou sob o comando de Sinatra. Eles se autodenominavam The Summit, a cúpula. O Sands Hotel tornou-se o centro do universo do entretenimento. No palco, a química era elétrica. O público sentia que estava assistindo a um grupo de amigos íntimos trocando piadas e bebendo juntos. Mas aquilo era, em grande parte, uma ilusão bem ensaiada. Ninguém personificava essa ilusão melhor do que Dean Martin. Antes de ser coroado o rei do cool, Martin teve uma vida dura, trabalhando em siderúrgicas e lutando para subir. Ao lado de Jerry Lewis, ele alcançou o estrelato em 1946, ganhando milhões. Mas dentro de casa, a realidade era perturbadora. Sua primeira esposa, Elizabeth, viveu um pesadelo de abuso físico durante os ataques de fúria alcoólica de Martin. Os hematomas que ela carregava eram reais, assim como o medo constante. Após o divórcio em 1949, Martin ficou com a guarda dos 4 filhos, enquanto Elizabeth espiralava no alcoolismo, morrendo décadas depois ainda carregando o peso do que sofreu. O público jamais viu esse lado monstruoso. No palco, Martin construiu uma farsa genial. Nos anos 50, ele parecia estar perpetuamente bêbado, tropeçando e arrastando a voz. A plateia ria, achando que via um homem embriagado. A verdade? Na maioria das noites, seu copo estava cheio de suco de maçã ou uísque extremamente diluído. Ele usava a reputação de bêbado como escudo. Nos bastidores, ele bebia pouco para se manter afiado, lutando contra úlceras e estresse, moldando cuidadosamente a persona que enganou o mundo. Sua segunda esposa, Jeanne, tentou protegê-lo enquanto a depressão se infiltrava em sua vida. Mas o golpe final veio de onde ele menos esperava. Embora continuasse ganhando somas astronômicas, cerca de $100 mil por semana, no auge de 1960, o profissionalismo desapareceu. Ele faltava aos ensaios, aparecia de ressaca e forçava Sammy Davis Jr. a cobrir seus erros. Sinatra se frustrava, mas a fama de Martin era tão grande que o protegia das consequências. O Rat Pack brilhava por fora, mas por dentro, seus membros estavam sangrando. Se os anos 60 foram uma festa, as décadas seguintes cobraram a conta com juros impiedosos. A imagem pública de Dean Martin, o homem relaxado, com um copo na mão e um sorriso despreocupado, escondia um pai lutando contra uma pressão esmagadora.
Mas o destino guardava um golpe de misericórdia, algo muito pior do que qualquer ressaca ou escândalo. Em 21 de março de 1987, o mundo de Martin parou. Seu filho, Dino Jr., o orgulho de sua vida, morreu aos 35 anos. O jato F-4 Phantom II que ele pilotava colidiu contra uma montanha durante um treinamento militar na Califórnia. A dor foi tão profunda que transcendeu o luto comum. Relatos íntimos dizem que Martin assistia às imagens dos destroços repetidamente, preso em um ciclo de descrença e horror. Ele trancou as portas para o mundo. Os amigos que tentavam se aproximar encontravam um homem cuja chama interior havia se extinguido. Ele parou de se apresentar, mal saía de casa e deixou os anos passarem em um silêncio sepulcral. Quando o câncer de pulmão o levou em 1995, a lenda conhecida como o Rei do Cool já havia partido muito antes, envolta em uma mortalha de tristeza, uma sombra pálida do gigante que um dia comandou todos os recintos em que entrava. Enquanto Martin se escondia da dor, Sammy Davis Jr. passou a vida inteira dançando sobre ela. Sammy chegou a este mundo em 1925 e antes mesmo de entender o conceito de infância, já era propriedade do palco. Aos 3 anos de idade, enquanto outras crianças aprendiam as primeiras letras, ele viajava de teatro em teatro com o trio Will Mastin, composto por seu pai e seu tio. Sua escola era a estrada. Sua brincadeira era a sobrevivência. Ele dançava, cantava e fazia mímicas para plateias que atiravam moedas em chapéus. Mas nos bastidores, a disciplina era brutal. Cada passo errado, cada nota fora do lugar, resultava em punições físicas severas aplicadas por seu pai. A dor daquelas surras alojou-se dentro dele, criando uma ferida que o aplauso nunca conseguiu curar completamente. Aos 7 anos, ele já era um veterano do show business, estrelando filmes como Rufus Jones for President, 1933. Sammy dizia mais tarde que o palco era seu refúgio contra a pobreza e o racismo que o aguardavam do lado de fora. A pressão era esmagadora, mas forjou nele uma resistência de aço. O tipo de força necessária para se manter de pé quando o mundo insiste em te derrubar. Essa força foi testada ao limite em 19 de novembro de 1954. Sammy tinha 29 anos e dirigia seu Cadillac Eldorado pela famosa Rota 66, perto de San Bernardino. Em uma fração de segundo violenta, tudo mudou. Naquela época, carros não tinham cintos de segurança e os volantes possuíam um cubo de metal pontiagudo no centro. Na colisão, seu rosto foi arremessado contra o metal. O impacto foi devastador. Seu olho esquerdo foi destruído. Cirurgiões lutaram para salvá-lo, mas foi em vão. Ele saiu do hospital com um tapa-olho que usaria por 6 meses, aterrorizado com a ideia de que sua carreira havia acabado. Ele temia que o público jamais conseguisse olhá-lo da mesma maneira. Mas nas longas e silenciosas noites de recuperação no hospital, algo inesperado aconteceu. Durante sua convalescença, Sammy encontrou consolo nas conversas com amigos judeus. Ele começou a estudar o judaísmo e ficou fascinado pelas histórias de um povo que, assim como os afro-americanos, havia sobrevivido a séculos de perseguição e ódio. A perda do olho doeu, mas a mudança espiritual que se seguiu redefiniu sua alma. Ele sentiu uma conexão profunda entre a dor de seu povo e a história judaica. No final dos anos 50, ele se converteu formalmente sob a tutela do rabino Max Nussbaum. Foi uma escolha profundamente pessoal e séria. No entanto, seus amigos do Rat Pack não perderam a chance de transformar isso em piada. Sinatra e Dean Martin adoravam zombar no palco que Sammy era uma tripla minoria: negro, judeu e caolho. As plateias riam e a dor por trás das piadas se perdia nos aplausos. Mas Sammy manteve sua dignidade. Ele se recusava a trabalhar nos dias sagrados judaicos
e enfrentava executivos de estúdio que tentavam pressioná-lo. Sua fé tornou-se uma linha que ele não cruzaria, mesmo que isso tornasse ainda mais pesado o fardo de ser um homem negro em um mundo branco. O ano de 1960 trouxe o maior desafio de sua vida: o amor. Sammy decidiu se casar com May Britt, uma atriz sueca e branca. O que deveria ser uma celebração do amor tornou-se um escândalo nacional. A reação foi visceral e aterrorizante. A Ku Klux Klan enviou ameaças de morte. Grupos neonazistas protestavam armados do lado de fora de seus shows. Sammy foi obrigado a contratar guardas armados 24 horas por dia, pois o perigo era palpável. Hollywood, covarde como sempre, puniu May Britt cancelando seus contratos e encerrando sua carreira. Eles receberam ameaças de bomba e alguns estados americanos proibiram Sammy de se apresentar. Mesmo assim, com Frank Sinatra ao seu lado como padrinho, eles se casaram. Foi um ato de rebeldia e coragem contra um país segregado. Mas a lealdade de Sammy não foi retribuída por todos. Ele trabalhou incansavelmente para a campanha presidencial de John F. Kennedy em 1960, ajudando a arrecadar mais de 3 milhões de dólares. Uma fortuna na época. Ele emprestou seu talento e sua alma para eleger JFK. A recompensa? Uma punhalada nas costas. Temendo que a presença de Sammy e sua esposa branca ofendesse os eleitores racistas do Sul, a equipe de Kennedy baniu Sammy Davis Jr. da cerimônia de posse presidencial em 1961. O homem que ajudou a construir o palco foi proibido de subir nele. Dean Martin, em um gesto de lealdade rara, recusou-se a comparecer ao baile em protesto. Mas a exclusão cortou fundo. Sammy percebeu, da maneira mais cruel possível, que para os poderosos ele era útil, mas nunca igual. Aquele desprezo na posse de Kennedy foi um lembrete brutal para Sammy Davis Jr. Não importava o tamanho do seu nome em letreiros de neon. O racismo o seguiria até os corredores mais altos do poder. Mesmo assim, ele não recuou. Em Las Vegas, travou uma guerra silenciosa e eficaz. Recusava-se a subir ao palco se o hotel não permitisse que artistas negros fossem tratados com dignidade, hospedando-se nos mesmos quartos e comendo nos mesmos restaurantes que os brancos. Sua postura firme quebrou barreiras que pareciam indestrutíveis. No entanto, o mundo ao seu redor continuava puxando o tapete. Há uma cena no filme 11 Homens e um Segredo, Ocean's 11, de 1960, que hoje dói na alma de quem assiste. Nela, Sammy participa de um momento de blackface, uma prática racista, junto com seus amigos do Rat Pack. Peter Lawford, Dean Martin e Frank Sinatra pintam os rostos com graxa de sapato, e Sammy, o único homem negro ali, é forçado a brincar que a cor vinha a calhar para se camuflar. Aquilo revelava a verdade feia sob o glamour do Rat Pack. Sammy era celebrado e ridicularizado ao mesmo tempo. Um mascote talentoso empurrado para papéis que zombavam de sua própria identidade, enquanto ele lutava contra a discriminação real, longe das câmeras. Ele ria por fora para sobreviver, mas aquele riso carregava o peso de uma posição impossível. Enquanto Sammy lutava suas batalhas raciais, o britânico Peter Lawford vivia em um mundo diferente, feito de segredos de Estado e perigo mortal. Nascido em 1923, Lawford era o elo de ouro do grupo. Seu casamento com Patricia Kennedy, em 1954, o tornou cunhado de JFK, dando-lhe um acesso que Sinatra jamais teria sozinho. Ele era a ponte entre a máfia, Hollywood e a Casa Branca. Foi Lawford quem, durante a Convenção Democrata de 1960, organizou as festas onde Sinatra apresentou JFK a Judith Exner. O que parecia apenas um caso amoroso revelou-se uma bomba relógio. Exner era também amante de Sam Giancana, o chefe da máfia. Lawford, sem saber, criou um triângulo amoroso
que unia o presidente dos Estados Unidos ao crime organizado. Aquilo atraiu o FBI como moscas para o mel e arrastou Lawford para um labirinto de chantagens e espionagem. As pessoas sussurravam que ele sabia o suficiente para derrubar o governo. A mansão de Lawford, em Santa Mônica, deixou de ser um lar para se tornar uma armadilha. No início dos anos 60, o detetive particular Fred Otash, acompanhado de um especialista em eletrônica, invadiu a casa enquanto festas aconteciam. Eles plantaram microfones escondidos, os chamados bugs, sob os tapetes, dentro dos lustres de cristal e até perto dos quartos. Aqueles gravadores capturaram tudo, desde conversas políticas de alto nível até brigas íntimas e devastadoras entre JFK e Marilyn Monroe. Há rumores persistentes de uma fita onde se ouvia Monroe gritando, exigindo que os Kennedy a deixassem em paz. Dizem que cópias dessas gravações chegaram às mãos da promotoria e até de inimigos políticos que tentaram impedir a candidatura de Robert Kennedy em 1968. A casa de Lawford tornou-se um arquivo radioativo de segredos que poderiam ter reescrito a história da América. Mas a queda de Lawford veio por causa da vaidade ferida de Frank Sinatra. Em 1962, Sinatra construiu um heliporto de concreto em sua casa em Palm Springs, gastando uma fortuna apenas para receber o presidente Kennedy. Ele queria mostrar ao mundo que o homem mais poderoso da Terra dormia sob o seu teto. Foi Lawford quem teve a ingrata missão de dar a má notícia. Kennedy não iria. Seu irmão, Robert Kennedy, o procurador-geral, temia as conexões de Sinatra com a máfia e convenceu o presidente a ficar na casa de Bing Crosby, um republicano limpo. Sinatra sentiu-se humilhado. Ele destruiu o heliporto com uma marreta em um acesso de fúria e, imediatamente, voltou seu ódio contra o mensageiro. Lawford foi banido do Rat Pack para sempre. Ele perdeu o favor dos Kennedy e a proteção de Sinatra no mesmo instante. O medo de retaliação da máfia passou a ser sua sombra e sua carreira nunca mais se recuperou. Nos anos 80, o antigo aristocrata de Hollywood estava reduzido ao desespero. Sem dinheiro e com a reputação em frangalhos, Lawford começou a vender cartas pessoais dos Kennedy e a dar entrevistas sensacionalistas. Uma carta de 1984, escrita enquanto ele estava na reabilitação, foi vendida por meros $1.000. Ele exagerava histórias, tentando manter os holofotes sobre si, morrendo lentamente enquanto segurava os segredos que restavam. E então, havia Marilyn. Frank Sinatra nunca aceitou a versão oficial da morte dela em 5 de agosto de 1962. O relatório dizia provável suicídio, mas Sinatra sentia o cheiro de algo podre. Ele confidenciou a amigos próximos que Marilyn havia sido silenciada. Um detalhe específico o assombrava, e ele o repetia com horror. Um supositório de Nembutal, barbitúrico. Sinatra acreditava que a droga fora administrada dessa forma para não deixar vestígios no estômago, simulando uma overdose limpa. Para ele, apenas pessoas com poder absoluto poderiam orquestrar tal cena. Gente como Robert Kennedy ou os capangas de Sam Giancana. A informação chegou a ele através de seu advogado, Mickey Rudin, que ouvia os sussurros do submundo. Na mente de Sinatra, a morte da estrela não foi uma tragédia solitária, mas uma execução fria, decidida em uma sala cheia de homens poderosos aterrorizados com o que uma mulher poderia revelar. Frank Sinatra não conseguia tirar uma cena terrível de sua mente. Ele imaginava com clareza dolorosa as mãos poderosas de Washington pressionando Peter Lawford a limpar a casa de Marilyn Monroe antes que a polícia chegasse. Essa suspeita corroía Sinatra, e foi por isso que ele nunca acreditou na forma como o corpo dela foi encontrado. Essa crença moldou cada palavra que ele disse sobre a morte dela dali em diante. Mas a peça que tornava tudo ainda mais emaranhado e trágico era o próprio Peter Lawford.
Ele havia sido a ponte brilhante entre Hollywood e a Casa Branca, o homem que apresentou Marilyn aos Kennedy, que riu com ela nas festas. Mas quando a risada acabou e o perigo real surgiu, Lawford se viu preso em uma terra de ninguém. Na noite em que ela morreu, ele ligou para ela várias vezes. Testemunhas disseram que sua voz carregava pânico. Ele sentia que ela estava escorregando para um abismo, mas hesitou. Ele congelou. O medo de cruzar o caminho dos Kennedy era maior do que o instinto de salvar a amiga. Relatos indicam que Lawford chegou à casa de Marilyn por volta das 4 da manhã, horas antes da polícia ser chamada. Sua missão não era salvar uma vida, mas salvar reputações. Ele removeu objetos que poderiam causar um escândalo, incluindo o famoso Diário Vermelho de Marilyn, onde ela supostamente anotava segredos de Estado. A culpa por esse ato o seguiu como uma sombra até seu último suspiro. Anos mais tarde, em 2006, documentos liberados pelo FBI através da Lei de Liberdade de Informação, FOIA, jogaram gasolina nessa fogueira. Os arquivos ligavam Robert Kennedy, RFK, a um plano de suicídio encenado, que teria saído de controle, e apontavam diretamente para a operação de limpeza da cena. Esses detalhes convenceram muitos de que Lawford agiu para proteger sua família política, sacrificando a mulher que confiava nele. Enquanto isso, forças sinistras se moviam nos bastidores. Havia rumores sobre as fitas de Hoffa, gravações secretas que Jimmy Hoffa e a máfia possuíam, mostrando Marilyn em momentos comprometedores com os dois irmãos Kennedy. Nas rodas da máfia, sussurrava-se abertamente sobre isso semanas após a morte dela. O ex-diretor assistente do FBI, Courtney Evans, revelou que a agência sabia que Hoffa e o mafioso Sam Giancana queriam usar Marilyn como uma arma nuclear contra a presidência. A própria Marilyn havia confessado ao seu psiquiatra um dia antes de morrer que estava se envolvendo com homens no mais alto nível do governo. Essa confissão, por si só, a tornava perigosa. Figuras lendárias do crime, como Meyer Lansky, sugeriram mais tarde que Marilyn simplesmente sabia demais para continuar viva. Fosse por overdose ou assassinato, a morte dela parecia a travessia de uma fronteira moral. Sinatra, recusando-se a deixar o assunto morrer, contratou investigadores particulares. Eles reviraram arquivos hospitalares e registros telefônicos, descobrindo provas de que Robert Kennedy esteve secretamente em Los Angeles no dia da morte de Marilyn, um fato que ele negou publicamente. Para Sinatra, isso era a prova final de que mãos do governo guiaram a tragédia. Ele chegou a acusar a polícia de Los Angeles de distorcer a história para proteger os poderosos. No funeral, sua fúria era tão grande que ele manteve Joe DiMaggio à distância, insistindo que ela fora assassinada. Os últimos anos de Marilyn já mostravam as rachaduras na porcelana. Durante as filmagens de Quanto Mais Quente Melhor, Some Like It Hot, em 1959, ela estava afundando visivelmente. Esquecia as falas, perdia as deixas e lutava contra ondas de pânico paralisante antes de cada cena. O diretor Billy Wilder se frustrava com seus atrasos constantes. Ela dizia às pessoas que o set de filmagem parecia um navio fazendo água. Em um comentário estranho e revelador sobre sua profunda insegurança, ela brincava sobre sua falta de um símbolo fálico, mostrando o quanto se sentia impotente naquele mundo de homens. E o Rat Pack não ajudava. Sinatra e seus amigos a incentivavam a viver no limite. Noites longas, pílulas para acordar, bebidas para dormir. Joe DiMaggio, que a amava profundamente, disse mais tarde que a influência tóxica daquele grupo acelerou o colapso dela. Mas a escuridão do mundo do Rat Pack não atingia apenas as mulheres. Em Las Vegas, Sammy Davis Jr. enfrentava uma humilhação que cortava a alma, mesmo sendo uma das estrelas mais brilhantes da Strip. O Hotel Sands, o quartel-general do grupo, seguia regras racistas implacáveis. Há uma história que simboliza a crueldade daquela era.
Em um dia quente, Sammy mergulhou na piscina principal do hotel. O que aconteceu a seguir foi devastador. A gerência ordenou que a piscina fosse imediatamente drenada e limpa antes que qualquer hóspede branco pudesse usá-la novamente. Isso aconteceu no auge da fama dele, entre o final dos anos 50 e início dos 60. Ele era aplaudido no palco, mas obrigado a entrar pela porta dos fundos e dormir em quartos separados dos seus amigos brancos. O Rat Pack posava de moderno, mas Sammy sentia o chicote do preconceito todos os dias. Os shows refletiam essa tensão. Durante a temporada de 1960 no Sands, Dean Martin tentava manter o clima leve, mas suas piadas sobre Sammy às vezes eram brutais. Ele soltava frases como: "Eu vou cantar com você, mas não me toque." A plateia branca rugia de rir, mas Sammy absorvia o golpe. Em sua rotina Birth of the Blues, ele sapateava enquanto ouvia provocações como: "Como estão as coisas no fundo do ônibus?" Sammy continuava sorrindo. Ele sorria porque sair do palco não era uma opção. Ele sorria porque seu talento tinha que brilhar mais forte do que as piadas que o diminuíam. Aquelas performances mostravam como os artistas negros eram encurralados em papéis que jamais escolheram, suportando o insuportável porque o palco era o único lugar onde sentiam que pertenciam. Até Sinatra, com todo o seu poder, sentia o perigo. Quando Sammy se casou com Mae Britt, em 1960, Sinatra o avisou para ficar discreto, temendo que o ódio racial pudesse destruir não apenas Sammy, mas derrubar todo o império que eles haviam construído. A vida de Sammy Davis Jr. não era apenas humilhante nos bastidores, era perigosamente letal nas ruas. Quando neonazistas invadiram a estreia de um filme estrelado por ele, ficou claro que o ódio não respeitava o talento. As ameaças de morte chegavam em ondas, obrigando Sammy e sua família a se mudarem constantemente, vivendo como fugitivos em seu próprio país. O silêncio imposto a ele era ensurdecedor. As pessoas mais próximas esperavam que ele navegasse por esse mar de violência sem fazer alarde. Mas a violência de Sinatra não era apenas encenada. Em abril de 1947, no Clube Cirrus, ele encurralou o colunista Lee Mortimer, que havia escrito sobre seus laços com a máfia. Sinatra não usou palavras. Usou os punhos, espancando o jornalista até ele desabar. Mortimer alegou ter ouvido insultos raciais, o que Sinatra negou, mas o resultado foi uma prisão e um acordo de $9.000. A imagem pública do cantor romântico começava a dar lugar à do homem que resolvia problemas na base da pancada. Sua crueldade podia ser criativa. Quando a colunista Dorothy Kilgallen, uma crítica feroz, escreveu algo que o desagradou, Sinatra enviou a ela um presente macabro, uma lápide falsa com o nome dela gravado. A mensagem era clara: de um cadáver para outro. Dorothy nunca esqueceu. Até sua esposa Bárbara relatou em memórias como ele podia ir da doçura à fúria em segundos, quebrando pratos e gritando com funcionários sem aviso prévio. Sinatra lutava contra tempestades internas muito antes de elas transbordarem para o mundo. Mas o Rat Pack não era apenas música, piadas e brigas domésticas. Era um epicentro de espionagem. No início dos anos 60, o FBI acumulava dossiês sobre as festas selvagens do grupo. Documentos revelavam encontros envolvendo os irmãos Kennedy, Sinatra, Peter Lawford e Marilyn Monroe, regados a acompanhantes de luxo em quartos privados no Carlyle Hotel em Nova York e na casa de Lawford. O nível de vigilância era insano. Em uma ocasião, o FBI tentou convencer uma acompanhante a usar uma escuta para gravar o presidente Kennedy na cama, mas ela recusou. Memorandos de julho de 1965 listavam nomes do alto escalão do governo participando dessas orgias. Jacqueline Hammond, esposa de um ex-embaixador, atuava como informante, alimentando o FBI com detalhes sórdidos. A situação escalou para uma guerra de chantagem. Em 1962, um informante da máfia revelou ao FBI
um plano diabólico: usar mulheres ligadas a Sinatra e Marilyn Monroe para atrair os irmãos Kennedy para situações comprometedoras. A ideia era gravar tudo e destruir a reputação da família presidencial. Um memorando que veio à tona em agosto de 1965 ligava Sinatra diretamente ao planejamento desse esquema. Se o plano saiu do papel ou ficou apenas na conversa, ninguém confirmou, mas a simples existência dessa trama mostrava como o crime, a política e o entretenimento haviam se tornado um nó górdio de corrupção. Décadas depois, a sombra dessa época ainda cobrava seu preço. Em 1987, quando o filho de Dean Martin morreu naquele acidente aéreo, o cantor, devastado, assistiu às imagens da queda mais de 100 vezes. Ele confidenciou aos amigos que a maldição dos Kennedy havia finalmente alcançado sua família. Para Martin, aquela maldição não era uma lenda urbana. Ela era uma linha de sangue e tragédia que ligava o assassinato de JFK em 1963, o escândalo de Chappaquiddick em 1969 e as mortes misteriosas que cercavam o grupo. Ele sentiu que, ao se misturarem com o poder absoluto, todos eles haviam sido contaminados por uma escuridão da qual nunca conseguiram escapar. E ali, na solidão de seu luto, o Rat Pack finalmente acabou. Não com um show triunfante em Vegas, mas com o silêncio de homens quebrados pelos segredos que guardaram. Segredos que guardaram. Segredos que guardaram. Segredos que guardaram. Segredos que guardaram.